Agora a gente tem entrevista aqui no estúdio, Lorena Vasconcelos. Lorena, me conta pra gente, como é que tá aí essa questão, a Lorena que é colunista de turismo, nossa colunista de turismo aqui agora, e é muito legal você ouvinte. Aposto que você, como eu, costuma sempre, né, acompanhar várias pessoas que falam sobre viagem. Só que tem um detalhe, né, muitas dessas pessoas que a gente acompanha, eles são viajantes profissionais praticamente, eles têm todo o tempo do mundo, eles falam, para a Espanha no mínimo 60 dias, quem normalmente tem 60 dias, e quem tem tempo e dinheiro para ficar tanto tempo assim fora. E aí a gente escolheu aqui a Lorena Vasconcelos, que é o Instagram Lorena no Mundo, porque ela é pé no chão, ela fala realmente como viajar, gastando menos e otimizando o seu tempo. Seja bem-vinda, Lorena. Obrigada. Eu sou daquelas assim do planejamento realmente, porque eu ficava frustrada quando eu via esses viajantes falando, para ir para a Ásia você tem que ter 2 meses. Eu falava, como que eu vou ter 2 meses para ir para a Ásia, sendo que eu tenho meu trabalho e eu só tenho 30 dias de férias? Então eu resolvi dar dicas para esse tipo de pessoa que sou eu, né? Que a gente consegue viajar com planejamento, viajando muito, viajando bem, com a nossa realidade. Então, assim, eu tento passar essa mensagem para as pessoas, porque às vezes a gente pensa, tem que ter muito dinheiro, ou tem que ter muito tempo. Com organização, com planejamento, você consegue fazer essa viagem. Então, vamos lá, nosso ouvinte está querendo entrar nesse mundo de viagem, está querendo começar a viajar mais. Qual é a primeira coisa que você diria, assim, é realmente se planejar, mas dentro do planejamento, é o quê? É você tentar fechar o escopo do que cabe um pouco no seu bolso e com o tempo que você faz, começa escolhendo o destino, começa escolhendo um roteiro mais aberto, para depois tentar ver uma promoção e encaixar o seu desejo nesse roteiro, como é que você faz? Eu falo para todo mundo, você tem que ter uma listinha de desejos. O que é essa listinha de desejos? Você pega 20 lugares internacionais. Lorena, não é essa minha... nunca vou conseguir. Faz essa listinha. E faz uma lista, lógico, dentro do Brasil. E fica com essa listinha, estuda, sonha, porque às vezes você pesquisando esses lugares, começa a imaginar, tem uma noção de quando que você pode ir para esse lugar, questão de clima, porque tem lugares que você é melhor, você ir em janeiro para a Ásia. E se você for em julho, já não é tão bom assim. Então, começa a viajar. A viagem, o roteiro, começa muito antes de você comprar a passagem aérea. Então, você faça essa listinha e fique planejando, porque você fica de olho, tem mais foco para quando aparecerem oportunidades. Você já sabe aquele destino que você quer ir, você já sabe o que fazer lá, você vai buscando como realizar essa viagem. Então, assim, se você tem hoje uma viagem para 2024, eu falo, né, que 2023 a gente não está nem na metade e eu já estou programando, planejando a minha listinha de 2024. Aí eu fico assim, eu olho e falo, olha, 2024 temos algumas possibilidades de orçamento, de tempo, de tudo. Eu olho o contexto, eu tento planejar o que vai acontecer na minha vida, óbvio. Gente, planejamento, óbvio que sai do controle às vezes, né? Mas assim, eu já coloco o meu pensamento em 2024, pensando nos destinos e da minha vida que vai ser daqui a 1 ano. Por quê? Porque eu já olho a oportunidade no meu trabalho. Vamos supor que eu já tenho uma perspectiva que em maio eu posso tirar férias. Eu vou lá na minha listinha e vejo, eu posso ir para Buenos Aires, que está mais barato, mas não posso ir para a França, que está muito caro. Ou não, vamos dentro do Brasil mesmo. Aqui eu posso ir para Fernando de Noronha, que está muito caro, ou posso ir num lugar mais barato, sei lá, o Rio de Janeiro, ou vou para o Sul. Então, eu sempre fico brincando com essa listinha. Tem que ter essa listinha dos desejos. Até para não cair em furada, né? O que você falou, assim, a gente não imagina a questão do tempo, como interfere numa viagem. E para as pessoas que só têm 30 dias de férias, assim, a maior parte da população... Aí como é que você, assim, aí você faz um planejamento muito legal para suas férias e com um destino só em mente, só pode tirar férias, às vezes tem muitos lugares que tem essas férias coletivas e o lugar que você quer ir está em época de furacão, então está em época de muita chuva, na Amazônia, é a época da chuva que não funciona muito bem, é o inverno no Rio de Janeiro, que é aquela ventania que é Deus nos acuda, então assim, você evita cair em furadas também, tendo essa listinha e fazendo um planejamento mínimo de cada lugar, né? Exatamente, e até não cair no pensamento que, eu nunca
nunca vou conseguir viajar. Por quê? Todo mundo que fala assim, como economizar numa viagem? Porque eu sou dessa da economia. Eu acho que todos os estilos de viagem, desde o econômico ao luxo, você consegue economizar ainda mais na sua viagem, né? Com esse planejamento. Então, tem muita gente que fala, se você for procurar no YouTube ou no Google, e assim, como economizar numa viagem? A primeira coisa que você vai escutar é, não viaja na alta temporada. Aí a pessoa lendo isso e fala, nossa, eu só posso viajar em janeiro e em julho, porque é meu trabalho, ou férias escolares. Das crianças. Então a pessoa já fica, então essa viagem não é para mim. Mas não, quando você começa a conhecer os destinos, você consegue ir para destinos sensacionais nessa época e conseguir bons preços também. Então, eu falo que planejamento e organização é tudo. A gente já conversou uma vez, a Lorena, é muito engraçado que eu queria ser muito que nem ela planejada, assim. Eu sou num estilo meio contrário, eu tenho uma promoção, vamos lá, passagem aérea, R$1.100 pro, sei lá, Camboja. Gente, tá uma promoção, vou pegar essa promoção e vou ir. Mas esse modo maluco meu de aproveitar a promoção serve também para quem tem esse planejamento, já sabe os destinos que quer ir, quando aparece com a data e volta e meia tem. Volta e meia tem, assim, é o destino de muitas pessoas que gostam, né, que tem criança, levar filho pra Disney, pra Orlando. Agora entra a promoção, né, R$1.800, R$1.700 a passagem, que normalmente, isso em alta temporada, que normalmente é R$3.000, assim, R$4.000. Então, fazendo essa listinha também, a gente consegue, quando surgir esses gatilhos de promoção, não pensar duas vezes, sair correndo e comprar, né? Porque elas acabam rápido também. Exatamente. E é isso que eu falo para todo mundo. Para você, principalmente para sair, né? Aproveitar essas promoções para fora do país, a primeira coisa que você tem que providenciar, faça seu passaporte. Nossa. Tira seu visto americano. Aí o pessoal fala assim, às vezes comigo, nossa, mas eu nem sei quando que eu vou poder viajar para fora. Não é minha mentalidade. Eu falo, passaporte atrai viagem internacional. Com ele, não. Aí eu fico falando assim, né? Isso é sério. Vai que você ganha um sorteio. Você não vai porque não tem um passaporte, não tem o visto. Então, assim, não pode... Às vezes não é a sua... possibilidade, ou não é seu planejamento agora, mas tira seu passaporte primeiro e você começa a ir para lugares perto. Aí o pessoal brinca, né? Você para Argentina não precisa passaporte. Eu falei, precisa, vai lá, tem o seu passaporte, porque você carimba a primeira vez, você vai ficar viciado em viajar. E nisso daquele coisa de planejamento, porque, gente, não adianta, se você não é rico, milionário, ou se você não tem tempo, disponibilidade de promoção para mês que vem, que nem você falou. Infelizmente, se eu chegar para o meu chefe agora, ele vai falar, pirou, né? Tá louca. E eu não tenho essa disponibilidade de tempo. Então, tem que ser tudo muito bem acordado, tem que ser olhar o planejamento de orçamento. Isso é muito importante também, porque você tem aquela vontade, mas você olha mais ou menos quanto que é a estrutura, porque são dois tipos de pessoa. Ou não viaja falando, é muito caro, mas nunca nem viu quanto custa, ou aquela pessoa fala, não, é tranquilo, e volta gastando tudo e tendo que vender o rim para pagar. Não, a gente faz um esquema muito legal lá em casa, assim, começou com meu pai, que adora viajar, e colocou assim, meus pais adoram viajar. Meu pai, inclusive, amanhã, às 6 da manhã, tá indo pro Alasca de moto, sozinho. Uma viagem de 5 meses. Uma viagem de 5 meses, tá saindo de Brasília de moto amanhã pro Alasca. Imagina, o meu pai é uma figura, assim. E a cada 2 anos a gente tenta fazer com a família inteira uma viagem grande e com todo mundo. E aí, para não ficar pesado na época da viagem, a gente faz isso, a gente faz uma poupança. Então, assim, todo santo mês, a gente coloca dinheiro numa reserva em conjunto, que é o dinheiro que vai ser para casa, é o dinheiro para passagem, a gente vai colocando, que aí no final, quando chegar perto dos 2 anos, a gente só precisa de um dinheiro ali para as coisas normais, para as coisas do dia a dia, que a gente vai ter lá, gastar com comida e tal, mas o mais pesado da passagem, que às vezes uma hospedagem e a locomoção, já tá pago, assim. E a gente tem muito esses clubes de assinatura de hotéis, né? Que você consegue fazer isso. Você vai pagando, você paga sempre uma quantidade todos os meses, e aí depois você tem direito àquelas diárias para usar, que também é uma forma de se planejar, para não sair tudo de uma vez do seu bolso e levar um susto também. Isso. E você saber quanto é que vai custar. Hoje em dia eu faço isso.
vou viajar mês que vem. Então, desde quando eu soube que eu ia viajar, comprei a passagem. Aí paguei a passagem. Aí eu vou fazer um roteiro, que são várias cidades. Aí a gente compra o hotel, paga o hotel um mês. No outro mês, você paga o outro hotel da outra cidade. Aí no outro mês, você compra um passeio que é mais caro. Porque se você olhar uma viagem, principalmente até nacional hoje em dia, você olhar o produto final, quanto custou a viagem, você vai falar, nossa, é muito caro. E realmente, gente, é muito caro. É caro. Mas desse jeito, diluindo as prestações, que nem você faz, né, sua família faz, acaba que não fica tão pesado. E acaba que isso é maravilhoso. Porque quando você se compromete com dinheiro para aquilo, para aquele seu foco da viagem, você não compra a blusinha, você economiza em saídas, porque às vezes você quer ir para um show aqui em Brasília e você, não é só o ingresso do show, tem várias coisas que você gasta, então você deixa de ir porque você prioriza a viagem. Então é questão de prioridade também. E adequar a viagem ao seu bolso. Essa realidade é essa, assim, passar um fim de semana em Pirenópolis, é acampar no salto ali do Corumbá, fazer, se for um orçamento mais limitado, a regra é a mesma, né? Assim, vai pegando aquele pouquinho para ter no final, para depois não ter que voltar vendendo um rim, e aí ter uma experiência negativa com as férias, né? Assim, ai, meu pai, aquilo ali não é legal, assim, não foi tão legal, porque depois você fica lembrando da viagem parcelada o resto do tempo, né? Para diferentes realidades, essa máxima vale de qualquer jeito. Sim, e aquela coisa de destinos, né? A gente hoje, se você olhar no Instagram, você vai ver viagens maravilhosas de 2 meses, falando, meu Deus, que sonho, isso nunca vai ser para mim. Mas não, gente, eu lembro, eu não fui de viagem, minha família nunca foi de viagem, eu comecei a viajar, tinha já mais de 20 anos, andei de avião com 20 anos a primeira vez, mas assim, eu lembro da minha infância que meus pais faziam exatamente isso, uma poupança, pegavam um carro, alugavam uma casa, ia para Bahia e eu lembro, assim, foram as minhas melhores férias, eu tenho memórias muito boas dessa época, e aquilo, adequando a nossa realidade. E hoje, aqui perto de Brasília, temos vários lugares maravilhosos que você consegue ir para Pirenópolis, para Caldas Novas, mas sempre com planejamento, gente, porque vocês têm que ter, se você olhar hoje, qualquer hotel, qualquer coisa, sai mais caro. Se você planejar, você vai ter tempo. Com o tempo, você consegue melhores opções, então a sua viagem vai ser maravilhosa. Maravilha. Lorena, começando aqui com a gente hoje, muito obrigada pela sua participação. E se você, ouvinte, tiver alguma sugestão, quer saber mais algum detalhe específico sobre viagem, conta com a gente. Ela vai estar aqui sempre, todas as quintas-feiras, conversando com a gente, dando mais dicas como essas. Muito obrigada pela participação, Lorena. Convite.